comecei na música quando criança. Aliás, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi cantando em coral no Conservatório Carlos Gomes, né? Mas foi uma coisa de criança, assim, não levei muito a sério. Aí comecei a tocar flauta, toquei todas as flautas, flauta doce, contralto, aquela coisa meio que a criançada começa. Mas daí eu passei pela flauta transversal também, tive um pouco de aula com o Maninho e depois com o Carrasqueira. Mas eu tinha até uma flauta legal na época, tal, mas não era muito assíduo. Ia mais jogar bola e tal. Aí, quando eu tinha acho que uns 14 anos, comecei a me interessar pela guitarra, 15 por aí. Comecei a me interessar por guitarra e tal. Só que eu comecei a tirar sozinho. Peguei um violão, tinha um método na época que saía nas bancas, se chamava toque. E eu comecei a comprar aquilo por conta própria, entender um pouco do mecanismo da coisa. Aí fui aprendendo a afinar, fui tirando uns solinhos e tal, tudo. E já por conta própria já tinha um pouquinho de noção. E aí tirava uns solinhos no próprio violão mesmo. E aquela coisa de rock, né? Gostava de rock. Aí comprei a minha primeira guitarra em 83, uma Giannini Les Paul. E um amplificador Valiante. Isso tudo na Santa Final, Rua Aurora, na Del Vecchio, São Paulo. Lembro até hoje, eu fui de ônibus para lá comprar, comprei a guitarra, que era pesada, o amplificador na mão, a guitarra na outra, e voltei para casa de metrô e ônibus, né? Daí comecei, sozinho na época não tinha professor, mas aí logo depois eu comecei a ter aula com o Hélio Valverde, que morava perto de casa e me indicaram, existiam dois caras em Campinas que poderiam dar aula, né? Que era o Hélio, que morava perto lá, e o Newton, porque o próprio Hélio depois me encaminhou para o Newton, né? E foi assim que eu comecei. Daí foi muito legal, porque eu comecei a engrenar num tipo de... o Hélio me apresentou muita coisa legal de sons, né? Eu já tinha esse perfil também de ter sempre gente que me apresentava som legal. Meus vizinhos e tal, tudo, né? Um gringo que morou na vizinhança de casa, quer dizer, foram apresentando. Aí com o Elião continuou também ele me apresentando os sons. Aí quando eu acabei, eu saí do Hélio e fui para o Newton, ele também continuou com essa coisa de apresentar uns sons diferentes e tal. E foi assim, daí eu engrenei, né? Daí fui conhecendo o Zé, conheci a galera que tocava por aí e a coisa foi indo naturalmente, né? Não, então, quando eu comecei a tocar, eu tava tipo no segundo, comecei no final do segundo colegial, terceiro colegial, e deu uma mudada radical, porque eu realmente levei a sério o negócio, eu gostava sei lá, sentava e ficava lá. Era a época de fita cassete, então eu tirava muita coisa, tirava muitos solos de guitarra, tirava. E eu estudava muito mesmo, entendeu? Tinha pouco material na época, tinha pouca. Mas eu ficava lá tanto é que depois quando eu acabei o terceiro colegial e que ia fazer cursinho, essas coisas todas para prestar um vestibular, eu cheguei a me ingressar, a matricular num cursinho, só que outra coisa que eu fazia na época também, eu gostava de desenhar e tal, então chegava no cursinho e ficava desenhando a caricatura dos professores no fundo lá, e nem abria os livros, né? Então chegou lá por maio e tal, eu falei, deixa eu tentar o caminho mais difícil, que é o da música, enquanto eu sou novo e tal. E abandonei daí o cursinho também. E na época eu já tinha uns conjuntos que a gente tocava, já tocava com o Zé. A gente já tinha. Na época tinha uns dois, três grupos. Era grupo de cover, eram grupos mais de música comercial que já tocava por aí. Já dava aula. Comecei a dar aula meio cedo, assim, depois de 2 anos que eu tocava guitarra. Já tinha uns amigos que curtiram, queriam que eu orientasse também. E eu comecei então a pôr o pé na profissão, como diz o Milton Nascimento, né? Porque eu já tocava na noite aí, dava umas aulas e resolvi peitar. Ainda não tinha a faculdade de música, que foi ter uns anos depois, mas já era uma, uma possibilidade assim bem era uma possibilidade forte de ter a faculdade de música popular, né? Existia a faculdade de música erudita, mas eu não era muito a veia, né? Acho que até tentei entrar uma época lá, mas não tinha menor preparo. Não, né?
então não rolou. E aí eu fui tocando. Quando apareceu a faculdade de música, foi uma outra coisa bacana, pelo convívio, eu prestei, entrei, e aí foi dando sequência, né? Também fiz iniciação musical muito cedo, conservatório, também passei pelo Conservatório Carlos Gomes, mas da minha família não tem uma tradição de se fazer música, mas tem as pessoas gostam muito de música, minha família é do Rio, então meus pais viveram uma época muito bacana nos anos 50 lá, sempre a gente ouviu muita música brasileira. E eu fiz essa iniciação, depois eu fiz flauta doce também uns 2 anos, e também levei meio a sério, assim, dos 11 aos 12, 13 anos, aprendi a ler quando eu fiz flauta doce, lia bem. E quando eu estava no colegial, assim, com uns 15 anos, entre o ginásio e o colegial, eu ia muito em show, gostava muito de ir em shows que tinham aqui, época começo dos anos 80, MPB e tal, e eu gostava muito de show, gostava muito de dançar, curtia música brasileira pra caramba. E eu ouvia música direto, aí eu falei, bom, eu quero tocar alguma coisa. E aí eu estudava no Pio Doce, surgiu a chance de fazer uma banda, faltava o baixista, eu falei, vou tocar baixo então. E comecei a estudar violão, não tinha contrabaixo, minha mãe também estava querendo fazer aula de violão, tive para arrumar um professor que era filho do Raul do Vale, inclusive, um grande compositor, mas era muito amigo dos meus pais por uma outra relação. E aí ele deu umas aulas para mim, aí ele indicou o Maurício Grigol para eu fazer aula de baixo, juntei uma grana no meu aniversário, enfim, comprei o baixo, estava no primeiro colegial, um baixo elétrico. E aí a grande vantagem foi que quando já tinha o baterista que tinha bateria, já estava com a bateria em casa, então minha primeira ou segunda aula de baixo elétrico já foi com a bateria. E isso me seduziu, assim, me conquistou, porque o baixo é um instrumento muito sem sentido sozinho, né? Ainda mais se você não toca bem, mas se você toca uma nota e você toca com essa bateria, já faz. Então eu lembro do primeiro dia, quando você, né, talvez seja um dia que eu lembro muito bem, que foi muito importante, eu tocando com a bateria, assim, e o Maurício falando, toca isso, toca aquilo, então foi uma coisa que me deu, eu senti mesmo a força da história. Aí encontrei o Alex depois de um tempo, eu tinha uma vontade de fazer um grupo, aí fizemos uns grupos, né? Fizemos um grupo, tocamos, aí tinha uma galera do Pio 12 que tocava, aquela coisa de jovem, né? Que se une em nome de uma música e aí a gente começa a ir adiante. E resumindo a história, eu chego no terceiro colegial querendo prestar alguma coisa, mas totalmente afim de ser músico. E era uma outra época, né? Era uma época que a informação não circulava como hoje mesmo, assim. A gente está falando de 1982 a 1984. Então, o acesso ao material que a gente tem hoje, tanto o material didático de informação quanto o material técnico, era outra história, né? A gente não consegue hoje em dia passar para um jovem de 17 anos como é que era. O mundo mudou demais. E a música mudou muito, né? Tem uma proeminência muito grande hoje em dia. Então era muito difícil conseguir as coisas. Então talvez a união fosse mais forte, a informação era tratada com muito mais carinho, com muito mais profundidade. Os poucos métodos que eu tive, os poucos discos que eu tinha acesso, a gente ouvia até furar, o método você decorava ele do começo ao fim mesmo, entendeu? E eu sempre fui muito estudioso, assim, eu sempre fui CDF na escola. O que eu pegava para fazer, eu queria ir a fundo. E quando eu decidi ser músico, eu comecei a me espelhar nos caras que o cara falava, bicho, desde a música erudita, né, os caras que estudam 16, 17 horas por dia, e os do jazz também, as histórias que chegavam do Pet Metino, Jaco Pastorius, gente muito comprometida. E aí... O Michael Brecker, né? Lembra quando o Michael Brecker veio aqui? Junto com Alexis, com Pepa, e juntou, a gente tava nessa. Então, realmente, eu saio do colegial, quando eu parei de estudar, eu não entrei na faculdade, também prestei biologia, nem fiz cursinho, já estava querendo fazer música. Então, era uma época que eu estudava 8, 9 horas por dia mesmo, assim, hora de engenheiro, no relógio, sem contar almoço, sem contar nada. E meus pais começaram a pressionar, bom, já que você quer ser músico, eles não se opuseram de forma alguma, mas falou, vai fazer faculdade de música. Aí eu falei, bom, eu já estava meio afim de tocar baixo acústico, não tinha faculdade de música popular, estamos falando de 84, né? Em 85 eu comprei o baixo acústico para tentar a Unicamp, e em 86 eu entrei na Unicamp para fazer baixo acústico erudito.
E de 86, eu tocava baixo elétrico, de 86 pra cá eu fui indo pro baixo acústico, hoje em dia eu toco só baixo acústico, né? E, enfim... Uma pena, né? Hã? Pra mim uma pena, que era demais. Então, hoje em dia eu não vejo muita diferença de um instrumento para o outro, assim, eu também eu gosto muito de tocar elétrico, não tenho tocado, mas é um instrumento que eu tenho muito carinho, assim, gosto muito do som das músicas e tal. E aí depois de 90, eu fiz a Unicamp, quando eu acabei em 90, de 91 para cá eu começo a ir para São Paulo, mais para São Paulo. Hoje em dia minha carreira artística é quase toda lá, com exceção das coisas que eu faço com o Alex por aqui. E tem sido muito bom. E agora nos últimos anos voltei a essa questão didática. Eu fiquei, desde que eu entro na Unicamp, desde 88 até 2000, assim, eu não dei nenhuma aula. Parei de dar aula, não me envolvi mais com ensinar. E de 2005 para cá eu estou voltando cada vez mais os meus esforços, a minha energia para ensinar, que eu acho que é o que eu devo fazer agora para frente. Engraçado, porque essa coisa que você falou de o cara começa a tocar porque quer ser famoso, alguma coisa, pra mim nunca foi esse o apelo, desde o começo. Eu acho que assim, eu não sou um cara muito disciplinado, quer dizer, eu não sou um cara muito objetivo, vai. Mas quando eu encano de fazer alguma coisa, se eu gosto de fazer aquela coisa, eu faço bem feito. Gosto de fazer bem feito. Não bem feito nos parâmetros do que a coisa... Bem feito nos meus critérios, nos meus parâmetros, no meu rendimento, sabe? Eu encarno, eu me envolvo com a coisa, pronto. E aconteceu isso com a música, talvez por uma questão também de histórico familiar aí, que meus pais também sempre ouviram muita música, e acho que também eu tenho que citar aqui um cara que era dono de uma loja de disco muito antiga, que aplicava muitos sons para meus pais, que era dono da Raposa Vermelha. Tinha uma loja de disco que é na Rua do Giovanetti, ali não sei como é que é o nome daquela rua, não sei se é Padre Almeida, sei lá, da Giovanetti 5, ali perto da prefeitura, uma travessa ali da prefeitura. Esse cara, ele tinha uns discos, quando eu comecei a tocar flauta, ele apresentava, meus pais iam lá, porque meu filho vai tocar flauta, então escuta isso daqui, e punha Jethro Tull, e depois deram um disco do Focus, depois foram da... Bicho, e assim, quando eu ouvia aquele disco do Focus, por exemplo, era um disco que eu ouvia até furar mesmo, e eu adorava o som de guitarra do Ian Ackerman. Aquilo ali foi ficando... Outro disco também que eu lembro que era muito influente para mim, era um disco do George Benson, de 68, que tinha o Herbie Hancock, o Ron Carter, que ele tocava Billy's Bounce. Eu nem sabia o que era guitarra na época, só sei que eu acostumei com aquele som gordo da guitarra dele, vinil e tudo mais, né? Fora Novos Baianos, Gilberto Gil, de Monte, Louis Armstrong, Sarah Vaughan, tinha de tudo em casa. E aquilo ali também eu gostava muito da ambiência da música, de dançar também. Então quando eu caí no colo com a guitarra, na flauta eu não tinha tanto esse enfoque. Eu achava o timbre da flauta acho que um pouco frágil para minha personalidade, não sei. A guitarra é um instrumento mais cheio de nuances, mais cheio de coloridos, assim, no meu caso, sei lá, me despertou essa vontade de fazer bem feito, entendeu? Eu não sei explicar. E eu assim, sempre não fui um mau aluno na escola, mas eu resolvi o problema. Eu fazia e eu tinha pra mim falar, pô, não sei o que eu quero fazer. E com o fato de tocar, eu comecei a tocar, comecei a me envolver, não sei se foi circunstancial, eu lembro até hoje que eu encontrei o Zé Alexandre na esquina, ele estava correndo, eu estava conversando, vamos fazer um som, vamos... E aí a gente começa a fazer um som também, do mesmo jeito que ele foi seduzido aí pela coisa do contrabaixo com a bateria, eu já tinha uns outros, também tive esses momentos assim com outras pessoas que eu tocava antes, né? E quando a gente começou a tocar os três juntos e começou a sentir que a coisa, sabe, aquilo que você investe, que você estuda, a coisa dá certo, acho que foi essa a maior motivação, entendeu? E de lá pra cá as coisas foram acontecendo dessa maneira. Então a gente teve bastante momentos intensos nessa questão, porque daí a gente começou a tocar e virou uma coisa bacana do nosso meio. Também eu comecei a dar aula, comecei a tocar em outros grupos. Aí quando veio a Unicamp também, começamos a ter outros contatos, eu comecei a fazer. Sempre foi assim uma coisa que eu fui sentindo o efeito, o retorno do meu esforço, entendeu? E na verdade eu sempre tive pra mim que a coisa de fazer
sucesso, sei lá, ser famoso. Isso daí era uma coisa muito efêmera, eu nunca, não foi uma coisa que eu investi tanto nisso. Eu sempre tive pra mim que eu queria ser um bom músico, assim. Então eu nunca, nos próprios grupos que a gente tinha de música mais comercial, era mais pra ter a prática da noite. Da noite não, do conjunto. É que as coisas acontecem à noite, né, pra música, mas é ter a prática, ter o retorno, porque isso é importante pro músico, né? Então acho que algumas coisas são importantes aí na questão que, seja na minha época passada ou na época de hoje, são circunstâncias que, primeiro, informação. A pessoa ter acesso a músicas, ouvir música, mas ouvir com propriedade, como o Zé estava falando. Não como hoje em dia que o nego armazena não sei quantos gigas de música e não escuta nada direito. É você ouvir, sentir, curtir aquilo. E ter gente que te ofereça mais som para você abrir sua cabeça e ir escutando outros sons. Então isso eu acho importante, é uma coisa que vai... E a outra é você ir sentindo, pondo o pé na profissão, como eu falei anteriormente. Se esses dois elementos se juntam e você começa a se envolver naturalmente com isso, a coisa vai indo. Eu queria falar de duas coisas. Primeiro, assim, tem uma diferença grande na cidade e tem uma diferença grande de geração. Quando a gente começou, né, aquilo que eu falei anteriormente, a informação era outra, o acesso era outro, então você tinha... parecia que o mundo era menor, assim, você tinha muito menos gente nos ambientes, nos circuitos. A gente descobre isso tocando e começou a tocar, tocamos no Armazém a primeira vez, tinha uma história com o tênis clube lá no Bar Inglês, mas a gente tocava. Maremar, né, tocava uma vez por semestre, e foi indo. Começamos a encontrar uma galera. E fomos atrás tanto do conhecimento quanto de tocar, mas tocar era uma coisa mais presente, assim, eu sinto isso, porque se eu for comparar com hoje em dia, então, por exemplo, quando a gente vai se propor a fazer uma faculdade, a gente já era músico profissional, no sentido de que dava aula e tocava. Você pode falar que é um jeito amador, hoje em dia seria ridículo a aparelhagem, mas a nossa postura não é uma postura de profissional. A galera que eu tenho trabalhado hoje, eu tenho trabalhado muito com muito jovem, eu dei muito tempo aula no Unicamp, estou dando aula numa escola, estou tendo contato com essa galera. Eles não têm prática nenhuma. Então a galera que está no Unicamp hoje em dia tem cara que nunca tocou. Nunca ganhou Mas dinheiro. tem uma diferença também, porque eles estão entrando com 17, 18 anos, né? Não, eu sei, mas era a idade que eu entrei. Eu com 17 anos, 18, eu já estava tocando mesmo, assim, ensaiando e estudando muito. A segunda coisa é isso. Hoje em dia, todo mundo estuda muito pouco. Muito pouco. O cara se fala que eu sou músico profissional, estudando 1 hora, 2 horas por dia. Eu não sou um cara tão pragmatista, tão positivista, mas não dá. Não dá pra você aprender a tocar baixo acústico estudando 1 hora por dia. Pra mim, música, na idade de 17, 18 anos, é o dia inteiro. É acordar, estudar até ir dormir. No mínimo, é isso. A não ser que você seja um gênio. Eu lembro que quando eu parei de fazer cursinho, que a gente meio parou junto, a gente meio que decidiu, a gente ficava conversando, né? A gente já tinha tocado, o Zé deu uma parada antes e tal, e eu continuei um pouquinho no cursinho, fazendo só os desenhos lá. Aí os caras fizeram um mural com os desenhos que eu fiz, com as caricaturas, né? E eu falei, bicho, alguma coisa eu tenho que fazer porque não tá dando certo, não tô nem desenhando direito, nem no cursinho direito e nem tocando direito, né? Aí a gente parou, e era isso mesmo, a gente ia corria de manhã, daí começava a ralar umas 8h30, 9 horas e ia até o final, entre dar aula e estudar, entendeu? E então assim, tem essa diferença desses caras que estão mais sintonizados estão perdidos, eu acho, com essa coisa de informação, não só eles, a gente também. Esse paradigma novo da informação e das redes sociais e da tela e de toda essa nova coisa que acontece no mundo inteiro, que conecta e ao mesmo tempo distrai, está tendo um impacto grande. Então tem gente que tem muita coisa, muita informação e pouca experiência. A música é uma atividade, uma profissão e uma vocação maravilhosa. Assim, eu tenho muito orgulho e muita certeza de tudo isso. Eu passo isso para todo mundo que quer ser músico. Eu falo, meu, vai ser músico porque é um tesão. É a melhor profissão do mundo. Agora, ele tem muitos descaminhos, essa situação de você lidar com a arte que vira profissão. Hoje em dia, essa questão da universidade, do respeito mudou muito, né? O Jaime não está aqui, mas o Jaime era de uma geração que ainda tinha uma coisa de malandragem, quase de banditismo envolvendo o circuito das artes e os músicos. Os músicos eram pessoas consideradas pela sociedade ignorantes e doidos. E eles eram mesmo, em grande parte.
mas eles tinham uma vivência, uma garra, um sangue rolando muito grande. E que aprendiam as coisas de uma forma muito intuitiva e muito vivida. Então era uma coisa que entrava na carne mesmo. Hoje em dia, com tudo normatizado, sistematizado, com 1000 vídeos, com 1000 playbacks, com toda essa... Qualquer um tem um home studio, e grave, desgrave, tira, e baixa andamento, e baixa transpõe, andamento e faz sem milhões desafinar. de coisas, entendeu? Então isso deu uma certa... Não é uma fragilidade, mas deu uma certa artificialidade na história toda, né? Acho que não precisa ser negro e nascer no morro para tocar samba, mas você também não pode estudar samba de uma forma laboratorial, entendeu? Você tem que ter um mínimo de tesão, de vontade, você tem que um pouco errar, e esse tipo de coisa. Então essa é uma grande diferença, então não foi só pra gente, acho que foi no mundo inteiro. E a outra coisa que eu queria falar, a nossa cidade, Campinas, ela teve um momento muito legal, que a gente deu uma sorte danada. Uma sorte grande mesmo. A gente pegou um tempo que tava o Toy Lima aí, tava a Ângela Regina, tinha uma municipalidade minimamente organizada, então a gente teve, no momento que a gente estava afim de aparecer para o mundo, a gente teve a oportunidade de talvez, era uma coisa pontual, mas a gente tocou com o Nelson Aires, tocou com o Proveta, eu toquei com o Nivaldo Ornelas, por causa desses projetos do Toy, que era o Cavijás, que ele fazia isso. Então você vê como uma pessoa, até para fazer louvar o que você está fazendo aqui, às vezes uma pessoa, uma ideia, uma vontade, consegue transformar a situação de uma geração naquele local, né? Então esses trabalhos eles têm que acontecer, a gente teve essa sorte. E depois disso a coisa foi embarcando muito para baixo. Na questão da nossa cidade, tanto aconteceu isso, não só na cultura, né? As nossas administrações, a instância governo aqui da cidade, do município, é uma piada, né? Hoje em E dia, juntou tudo, né? O próprio perfil da cidade, da população, da segurança também, que na nossa época não era só essa questão do festival, não tinha muitos bares e a questão da universidade mesmo, não tinha tanta universidade particular assim que as pessoas fazem à noite, era basicamente PUC e Unicamp, e tinha muita festa de faculdade, e que tocava, tinha som, tinha conjunto, em sítios e tal. Fora isso, tinha os bares lá no setor, que era o Natural, o Contramão, o Neon, aí tinha o Mamão, tinha o Chernobyl, tinha lugares que eram assim, eu, sinceramente, eu estava conversando outro dia com um camarada guitarrista, também amigo meu, estava falando meio injuriado com a cena instrumental. Eu, até, para justificar um pouco até minha intenção aqui, eu falei, porra, eu na época, eu não sei como que as pessoas até ouviam, porque eu tive a oportunidade, junto com o Zé e com outros músicos também, na própria Unicamp, a gente meter a mão em sons instrumentais totalmente avessos a qualquer viés comercial, entendeu? Era uma coisa calcada em gravadoras mais alternativas de jazz, como a ICM, que é uma gravadora alemã, com uma sonoridade diferente, com coisas com formatos diferentes, entendeu? E tinha gente para isso. Parece. Tinha pouca, gente mas tinha. Pouca. A gente teve isso há um tempo atrás com a Santa Fé. Então, esses discos. A música instrumental nunca foi uau em nenhum lugar do mundo. Eu não tenho essa ilusão. E acho que nunca vai ser e nunca tem que ser. Até por isso que é uma coisa mais restrita, beleza. Mas alguns lugares tem que existir, né? E eu acho que independente da dimensão, tinha esse circuito. Tinha música ao vivo nos bares, música boa e música ruim. Tinha um ambiente jazzístico. Né? Tem ainda? Voltou isso. Eu acho que teve o buraco negro, a pior parte já passou faz um tempo. Os últimos 10 anos eu vejo com bons olhos as gerações, todas as coisas que têm acontecido. Falta ainda a municipalidade chegar junto. Né? Nessa época teve a lei do Psyu, então os polos foram fechando. Né? Tem essa peixe, a música ao vivo, o bar faz um puta barulho. Tem música ao vivo, aí é o músico que está fazendo barulho. É lógico que não é. 50 negros na frente do bar tomando cerveja faz muito mais barulho, quase que uma banda de rock. Entendeu? Mas, enfim, a gente perdeu essa briga na época, né? Acabaram-se muito dos festivais, os caras foram saindo, então a Campinas, apesar da Faculdade de Música Popular estar trazendo gente, tanto é que a cena de Barão acabou crescendo um pouco mais, né? Mais uma coisa que acontecia na época que era muito ruim, era tudo muito... os estilos eram muito mais fechados. Hoje em dia, eu acho que tem uma super democratização nisso, então... Você monta uma banda de choro, você monta uma banda de salsa, você monta uma banda de samba. Tinha um preconceito danado do músico instrumental com o cantor, então o cantor era canário. Isso sempre me irritou muito, sabe?
Então, não pode tocar samba, aqui está telecoteco, isso é samba spot. Então, o músico instrumental, ele era muito mal-humorado, ele era muito fechado. Ele queria maltratar o público, Não, e ele a tratava gente- o público como um cara que não entende música. Isso no jazzista é uma coisa, é uma postura imperdoável. E a gente é culpado disso há muito tempo. Não, Nos e o 80 contrário teve também é muito isso. verdadeiro. A gente também teve muita gente encarava a gente como, eles estão na área de instrumental, o pessoal do samba, o pessoal da A gente era filhinho de MPB. papai tocando jazz, entendeu? Então a gente tinha um... Não a gente só, mas assim, hoje em dia eu vejo dessa forma. Na época nem tanto. Mas eu acho que isso tudo, a música ganhou outro status, né? Hoje em dia ela pega o Favela e o Filhinho de Papai e põe no mesmo palco. Sempre fez isso. Mas hoje em dia acho que com mais fluência, né? É isso que me atrai demais também. Eu acho que a música é uma das profissões mais democráticas, né? E ainda mais quando você está na música popular, o ídolo sempre veio do gueto. Então, isso é uma coisa que inverte, bicho. Isso dá uma rasteira na pirâmide social. E isso me fascina demais, assim, tanto trabalhando com um jovem quanto tocando, né? E é meio isso daí. Não tem, sei lá, tem a Casa São Jorge, tem o Almanac, existem os espaços. A gente pode questionar essa dimensão, sabe? Pô, Campinas desse tamanho. Eu acho que Campinas realmente perdeu um pouco. Mas não é só Campinas, São Paulo também tá foda. Não, eu sei, mas tem. São Paulo tem muita coisa. As cidades aqui em volta tem coisas proporcionalmente, teatros que estão rolando, projetos, né? Mas é que tem muita gente também, né? Tem muita gente que resolveu ser músico, tem bastante músico bom. Hoje você fala assim, eu acho isso, você fala assim, música não que tenha sido um absurdo pra mim, não foi, mas eu não encontrava muito par nisso, né? Era mais difícil. Os caras da geração anterior à nossa, uma ou duas, no caso que pegaram a ditadura, era uma gente muito amargurada, entendeu? E principalmente porque era gente que trabalhava muito com música. Teve um corte grande, histórico-social, que é mais ou menos com a ditadura e que conclui na época da disco, que a geração que tocava nos anos 60, 70, tocava na noite de segunda a segunda. E os caras falam, eles compravam carro do ano tocando na noite. Então quando chega a disco, quando chega o rock and roll, esses caras ficam sem trabalho. Junta os caras que eram mais politizados, pega. Então esses caras são muito baixo astral. Geralmente são muito baixo astral. A visão de mundo dos caras é que todo mundo é ignorante, que o mundo tá uma bosta, que a música é horrível. E, enfim, não tem espaço para música brasileira, não tinha mesmo. E isso me dava um certo, né? A gente conversava, e eu comecei a tocar com o Solar Trio, comecei a tocar com caras mais velhos, que foi muito bom em todos os sentidos, mas eu senti essa amargura. E isso eu acho que eu não vejo mais muito, não. Inclusive essa coisa de tocar, de pessoas de importância, né? Pô, cruzei o Nibinha aí, o Nibinha, cara, antes de eu saber, quando a gente começava a gostar de rock and roll, eu tinha um amigo de infância que hoje está em São Paulo, morou em Nova York e tal. A gente se encontrava com o Nibinha, ele apresentava um monte de coisa de rock, eu também apresentava algumas coisas, e a gente ouvia junto, né? E hoje ele estava aí, super bacana. O Jaime também estava aqui, a gente veio se conhecer de outra maneira. Eu falei aqui do Elhão, do Newton. Grandes professores, né? Sabe, gente. não, e assim, essa coisa da informação, da importância das pessoas te apresentarem coisas, né? Música e tal, que é bacana. E eu acho que hoje em dia também é a mesma coisa. A única preocupação é que, como tem muita coisa acontecendo, é muito fácil, as coisas têm uma descartabilidade muito grande. Então a gente encontra gente muito boa, muito eficiente, porque se a pessoa está afim de aprender, ela vai ter condição mesmo. E tem facilidades assim homéricas. Por exemplo, na época que eu queria tirar uma música, era fita cassete. E assim, ela tinha um problema até de afinação no decorrer. Então você tinha que ficar afinando o instrumento de acordo com aquela fita. E muitas vezes você não conseguia gravação. Onde é que você ia conseguir gravação das coisas? Hoje em dia, para montar um repertório para qualquer lugar, você põe no YouTube, você consegue achar a gravação que você pode tirar no próprio computador, fácil ali, você não precisa nem passar. Na época eu passava os discos pro cassete para não estragar o disco com a agulha, porque você tinha que ficar voltando e tal, tudo, e eu ficava tirando solos e tal. Quer dizer, eu perdi um tempão fazendo isso. Hoje em dia as pessoas não perdem tanto tempo fazendo isso. Por um lado, eu tive que usar muito a criatividade para suprir certas coisas que eu não ouvia direito. Então aquilo foi criando
Mas o que a gente vê hoje em dia é muita eficiência, as pessoas vão muito direto ao assunto, você tem pessoas muito preparadas, que leem bem, que escrevem bem, que arranjam bem, tá? Mas por outro lado também tem uma falta de personalidade grande, isso que o Zé falou também, de falta de concentração, porque é muita informação, muita coisa acontecendo. É falta de filtro, né? Mas eu fico surpreso muitas vezes que eu vejo caras assim que já não fazem parte da nossa geração que pegou o mundo digital acontecendo, pessoas mais novas, que já entraram na música com o advento digital já rolando bem na internet e tal, que, cara, são muito agilizados e tal. Então, nem tem muito esse dilema que a gente está colocando aqui. Então, é gente que sabe operar um software de gravação, sabe operar um software de escrever partitura, sabe fazer um arranjo, sabe fazer tudo, quer dizer... Então eu fico assim meio abismado com os contrastes que tem, entendeu? Tem gente muito vazia, gente que não tem nada na cabeça, parece, e tem o contrário, tem gente muito capaz, que eu falo, nossa senhora, entendeu? A gente vive assim em contrastes grandes hoje em dia, assim, eu acho. E todo esse cenário que a gente está descrevendo, e toda essa passagem que a gente pegou, acho que talvez o mais gritante, que mais me fez perder tempo mesmo, perder dinheiro, perder tempo e perder o foco muitas vezes, foi essa mudança do analógico para o digital, que a gente viu assim, o quanto de coisa que foi desperdiçada realmente, quanto de coisa que eu desperdicei para aprender a programar um aparelho que depois eu nunca mais usei, quanto de coisas assim que ainda estavam incipientes e que... Então, mas é que você está sendo muito severo, não é tempo perdido, né? Não, é um pouco perdido, sim. Você aprendeu, você teve todo um aprendizado disso. Não, eu acho que é perdido porque é o seguinte, o que acabou, no contexto que eu quero falar agora, que agora, depois que passou tudo isso e vendo a geração, vendo as outras gerações, vendo esses outros músicos que não tiveram essa, entre aspas, perda de tempo, vamos dizer assim, vendo a eficiência, vendo assim, muito molequinho tocando super bem, até porque nasceram com pais que já direcionaram para aquilo tudo que a gente não teve na época e tal, tudo, os pais já supriram e tal, tudo, não só na música, como no esporte mesmo, né? A gente vê pais que criam campeões, assim, já logo de cara. Eu acho que assim, eu não perco tempo em falar, mas não tem criatividade, mas não tem consistência. Não, eu vejo muita gente eficiente e tal. Então isso, pessoalmente, para mim, me fez mudar um pouco toda aquela garra que eu tinha de querer fazer uma coisa muito perfeita, ser muito até virtuoso e tal. Eu enxergo hoje em dia totalmente diferente. Assim, eu cada vez tenho enxergado agora no cenário de hoje a música como um produto, não um produto de supermercado, mas a música como um produto que eu tenho que me envolver com ela, eu tenho que saber o meu papel na vida comum, na sociedade, entendeu? E oferecer um bem-estar para as pessoas, para passar o tempo, como uma trilha sonora da passagem do tempo. Você entendeu? Então eu procuro hoje em dia não a excelência no instrumento, a excelência numa composição, numa não sei o que, em admiração, em ser admirado. Eu procuro a comunhão, sabe? Procuro, até por isso que eu vim com essa coisa meio armada de não saber nem a questão instrumental que ia fazer. Eu até fico um pouco receoso com essas coisas de música instrumental e as pessoas ficarem vendo, porque o fulano, então eles já vão assim com aquele negócio, o cara tem que arrebentar no instrumento para admirar. E isso daí há muito tempo já foi saindo de mim, entendeu? Inclusive com uma das pessoas que eu foi mais influentes na minha vida aí, que eu considero como um pai musical mesmo, que faleceu em 2010, que foi o Johnny Ralph. O meu contato, a minha convivência com ele também foi me levando, enveredando para esse lado, de perceber mais a música, o instrumento, a ligação com a música, como uma coisa meio, sem papo de doideira, mas meio cósmica mesmo, meio de envolvimento total, de comunhão mesmo. Sabe? Sair um pouco do âmbito instrumento, sair um pouco do âmbito de limites, de você se superar, de você fazer uma coisa extremamente perfeita, extremamente, né,
e é isso que eu acho que é o que eu muitas vezes sinto falta também nessa, e procuro passar para as gerações de pessoas que eu dou aula, ou gerações aí novas que eu percebo. Mas eu acho que, pegando esse gancho do Alex, da importância da música, isso também mudou muito na minha cabeça, e isso tem um pouco essa relação com a música culta, seja ela erudita ou popular, a música para músico, a música sofisticada, todos esses termos, e que de certa forma eles afastam o público, eles não englobam. Então eu acho que a gente como músico, como artista de forma geral, e a gente tem que ter público, né? E tem que ter um público que está gostando de estar lá. E para gostar ele tem que entender. Então, o que me fez voltar a me interessar por ensinar foi um pouco isso. É o que o Alex está falando. Eu não comecei a não ver sentido em ficar um cara muito bom e fazendo coisas muito maravilhosas, seja no contrabaixo, compondo, arranjando. Aí eu me senti meio egoísta, entendeu? Então eu tô querendo eu melhorar, e quem que vai ouvir, né? Os caras não têm, hoje em dia, não digo nem hoje em dia, mas assim, a população não veio atrás. Então o disco de 1958 do João Gilberto, Chega de Saudade, ainda não foi ouvido. Por que eu vou gravar outro? Aquele disco é maravilhoso, todos esses discos não foram ouvidos como deveriam. Então assim, formar ouvido me parece que é a coisa que eu deveria fazer. Além de continuar tocando, minha parte artística a gente tem que fazer. Mas tentar ir tocar. O Alex fala uma coisa que eu acho legal, com o shopping center, né? A gente sempre teve uma preocupação, pô, vou tocar em shopping center. Eu falei, bicho, shopping center é o coreto atual, é a exposição atual. Então, se for tocar em shopping center de bode tocando mal, mas se for tocar bem, sempre chega um cara. A gente tocou no Pão de Açúcar numa época. Sempre chegava um cara, no meio daquele monte de barulho, aquele monte de 2, 3 pessoas que iam lá e falavam, porra, bicho, você mudou meu dia, entendeu? Então isso é legal quando você faz como artista, e você pode fazer como educador também. E você tem a música brasileira, e você tem um país que mudou muito, entendeu? Então hoje em dia a gente tem orgulho de tocar música brasileira. Eu sempre tive, mas às vezes eu tinha um pouco de, né, não é uma vergonha, mas você não tinha tanto orgulho. Hoje em dia você tem, e você sabe que isso é uma coisa de transformação social muito, muito poderosa, não só porque o cara vai virar música e ganhar dinheiro, mas o cara vai se valorizar mais. Você traz essa questão toda do gueto, você traz a questão histórica, então para a juventude é importante falar isso, né? Então o músico o artista tem essa coisa de conseguir passar por cima dessas divisões que a sociedade impõe. E isso eu acho muito bacana da gente trazer para os caras, e a música brasileira tem esse poder, é a melhor música do mundo, né? Junto com outras, mas assim, é uma das grandes músicas, é das grandes forças, né? Eu não sei o que eu sou em termos de música, assim. Eu sou brasileiro, certo? Mas eu sou um brasileiro urbano, que tive tanta informação da música brasileira como da música americana, o rock, o pop, geralmente. Porque eu sou uma vítima, como todo brasileiro, vítima entre aspas, do imperialismo, de uma cultura que a gente pegou no começo europeia e depois norte-americana. E aí fica essa coisa da música brasileira e tal. Também é outra coisa que eu também parei de me preocupar um pouco com isso. Acho que eu enxergo tudo música como uma coisa só. Falei do Johnny Alf aqui, é um cara que tocava muita música americana. Sempre teve essa discussão do que é brasileiro e o que não é. A gente remete até caras acadêmicos, né? Aquele academicismo, aquela discussão, caras ferrenhos como um Tinhorão e tal, tudo começa. E pra mim também, eu ouvi tanta música americana na minha vida desde criancinha, como música brasileira também. Pra mim o que me pega é um pouco do jeitão, do groove. Sempre fui um cara muito ligado ao jeito popular de fazer música, também não no sentido folclórico, tribal, sei lá, que é aquela coisa de cidadezinha do interior, sabe? Quando você fala popular parece que... Mas não, popular é no manuseio da música. Então eu fui assumindo certos conceitos assim comigo mesmo, né, nesse caminho, no manuseio. Eu não tenho a postura muito erudita de fazer uma coisa, de ficar repetindo e ler aquilo tudo que está escrito e fazer tudo certinho. Eu gosto de pegar as coisas que estão ali e manipular. E enquanto eu estou mexendo com aquela música e fazendo cada vez de um jeito, para mim aquilo é o jazz. Que também é outra coisa, falar ele toca jazz. Jazz também, o que é o jazz, entendeu? Então esses conceitos todos que foram dificultando a nossa vida, muitas vezes você... Porque você tem que fazer escolhas, né? Para você poder atuar em certos lugares. Você tem. E é natural o rótulo. As pessoas te rotulam. E a partir do momento que a pessoa te rotula, ela não te põe em certos lugares, né? Então você vai tendo que fazer escolhas.
ultimamente eu tenho resolvido bem essa questão aí por todo esse trajeto que a gente ilustrou aqui e por todas essas condições aí. E no qual a gente falou de todo mundo aqui, falei do Nibim até que a gente encontrou aqui. Queria deixar aqui um abração para ele, que ele foi um cara importante. Todos esses caras, o Hélio, o Newton, o Jaime que estava aqui, o Pepa que entrou num momento também legal, que deu continuidade a essa vida que a gente tinha começado com o Rodrigo Pinto. Então foram pessoas importantes que eu devo tudo o que eu sou, não como músico, mas também a todos esses degraus, nessas pessoas, né, que foram participando da minha vida. E, bicho, você também com toda essa iniciativa aqui, e com toda a nossa convivência, com todas as idas e vindas também, e todo esse seu testemunho, e essa valorização, essa humildade que você tem perto de uma coisa, é uma mistura que é uma humildade com cara de pau, sabe? Você é humilde porque você é um cara que se põe admirando, que você curte, ser entusiasta da coisa. Mas ao mesmo tempo você também tem uma cara de pau importante para realizar grandes fatos como esse daqui. Que realmente para mim isso é uma coisa emocionante. Né? É emocionante porque a gente está aqui, não é nada demais. Assim, parece que está dando uma entrevista como se fosse coisa de MTV, sei lá, coisa. É o nosso mundo. E é isso que cada vez eu acho que a gente tem que valorizar. É o nosso mundo, é o nosso mundo, que seja um mundinho, mas que seja vivido com prazer, com devoção, e eu acho que se acontecer alguma coisa a partir daí, né, que aconteceu, se não acontecer é como milhões que também estavam para acontecer e não aconteceram. Então eu acho que essa questão, assim, independente de dar conta de um recado de um festival, de uma coisa de música instrumental, dessa coisa, eu acho que toda essa ambiência, todo esse setor aí, eu acho que é muito, muito legal, muito interessante, assim, esse convívio, você conseguir juntar todo esse bairro, né? Esse bairro de pessoas que a gente vê que a gente é por causa disso, né, cara? A gente começou junto, né? Os caminhos foram diferentes aí tal tudo, de execução musical e tal tudo, mas você estava lá também. Onde a gente começou, que foram os momentos mais importantes para a gente peitar e decidir que era aquilo que a gente ia fazer, você estava lá também, entendeu? Fazendo e tal, e de alguma forma batalhando para que a coisa acontecesse de uma maneira legal, né? Então acho que o lance da música legal, assim, que é a minha maior, é sair um pouco desse universo egocêntrico, que obviamente que eu tive que me envolver durante muito tempo, porque senão a gente não chega a lugar nenhum, mas é você sair e ver justamente como produto, a música como produto e o resultado daquilo que você faz para o bem das pessoas, para as pessoas se sentirem bem. A ideia é essa, porque aí a gente faz a nossa parte, que nem um médico que te cura e não te deixa muito revoltado. Você faz a sua parte para que a sociedade e o país ou o mundo funcione melhor. Porque se uma pessoa vai num show ou num som que você está fazendo num shopping center, num restaurante, sei lá o que, e se sente bem, bicho, ela vai não vai brigar com a mulher, não vai dar uma cadeira, você vai quebrar um ciclo e você vai fazer um bem assim como se a pessoa comer bem, se a pessoa for no médico e resolver o problema dela. Enfim, você dá conta do seu recado e faz bem feito, né? Não pode falar de mim. Não, todo mundo que eu toquei foi importante, sem querer fazer média, assim, tanto, eu sempre gostei de tocar com gente mais velha, isso foi muito importante, até por ter optado por baixo acústico, uma época que não tinha gente tocando, eu tive contato com, então o Jaime é um cara muito importante na minha vida, é um cara que me mostrou muitas coisas, o Solar Trio, o Bebeto na época, então o Solar Trio foi um trio importante para mim, aprendi muita coisa da vida, com maus e bons exemplos. Então, assim, a minha vida social e a minha vida profissional, elas são muito casadas. Meus amigos todos têm uma relação com a música que só foi quebrada quando eu me casei. Então você divide o seu ambiente social com a mulher, com os filhos, então entra outra gente. Mas assim, foi muito baseado em música. Em São Paulo eu tenho amigos queridíssimos e muito importantes. Então, assim, todo mundo que eu citaria como influência, ninguém é muito famoso, né? Todo mundo é gente como eu, então assim, eu tenho uma relação de amizade muito forte com essas pessoas, são grandes ídolos para mim.
né? Então o Goi, o Matias, o Hamilton, o Alex, o Pepa, são pessoas que a gente está junto, vendo as coisas certas e as coisas erradas. E dos grandes ídolos, assim, das pessoas famosas que eu toquei, eu tive a oportunidade de fazer isso em alguns momentos mais de intimidade tocando na banda, mas assim, tocando na Jazz Sinfônica, fazendo projetos em São Paulo quando tocava no Heartbreaks, então eu dividi palco com bastante gente, né? Mas aí eu montei uma relação de fã mesmo, de ouvinte, então assim, os caras que eu gosto são os caras que eu gosto, né? O Zé Soares, o pessoal do samba todo, que eu admiro, o Chico Buarque, o Djavan, o Caetano, então... Mas como grupo a gente teve uma dissidência que foi o quê? De 80, Então a gente teve, 84, 85, a gente teve o 86. Metafixa. Metafísico Rodrigo. Metafixa, é. Daí Mas a o gente Pepa não teve, tava, daí teve, mas ele entrou, daí virou a dissidência, daí teve o As, que era com o Marcelo Jorge, também com uma pessoa que também... Começou primeiro o Pepa, depois foi o Alex, depois eu entrei, aí foi o que a gente tocou mais tempo juntos, né? Eu já falei, eu fiquei surpreso com toda a parte estrutural que você tem aqui. Bem surpreso, assim, é uma coisa muito complexa que vai além do estúdio, né? Um estúdio com todas as... é um spa, né? Praticamente. Mas principalmente, eu acho que além disso, essa sua ideia de confraternizar, você tem uma postura social, uma postura humanista que eu acho muito importante, né? O músico, como o Nove falou, essa questão do ego e tal, eu acho que até é importante o músico ter um ego forte. É uma luta, né? Uma boa luta, mas que você tem que se acreditar. E muitas vezes a gente fica desacreditado. A gente levanta e fala, puta que pariu, hoje vai ser difícil, entendeu? Show vazio, enfim. A bandeira da música instrumental que você está levantando, eu acho bacana. Eu não tenho nenhuma ilusão quanto a isso, mas também não tenho nenhuma derrota implícita. É isso mesmo. A gente tem que ter vocação. Então eu vejo com muita... Eu vejo nesse fundo de poço que eu falei de Campinas, então acho que você está numa... O Alive ele vem numa época que está todo mundo querendo levantar e está levantando, né? Então você tem milhões de movimentos que estão tocando os poderes, você tem os levanteiros mesmo, o pessoal de teatro, tudo que está querendo... Falou, Campinas não dá mais para ficar desse jeito, a gente vai fazer. Então a iniciativa privada, a iniciativa pessoal, sua é muito importante e ressalto e já encerro o que eu tenho que falar, porque você se preocupa com as pessoas. E você é um cara que tem uma cabeça, você e sua equipe toda, que permite não só se preocupar com as pessoas, mas trazer as pessoas para um ambiente como esse. Então é uma junção que eu acho que vai dar muito certo. Faço votos que dê muito certo, né? E só peço desculpas, assim, a gente fala todas essas palavras bonitas, mas quando chega na hora de tocar, marcar, tá todo mundo com a correria. A correria do dia a dia, ela é avassaladora. Na minha vida, de todo mundo, né? Não vou falar de filho, pai de família, todo mundo tem um monte de problemas cotidianos. Os caras roubaram nosso tempo, ninguém tem mais tempo, não sei o que aconteceu, mas todo mundo que eu conheço está correndo. Eu não acho isso legal. Eu não quero mais correr muito. Mas é difícil a gente chegar aqui e ficar até amanhã tocando. Mas acho que a gente devia começar a buscar isso daí. Pois é, nesse sentido eu queria dar uma pratada forte. É lógico, é tudo uma questão de compromissos, de responsabilidade, mas eu procuro prezar muito. Eu tenho um problema sério com a minha vida profissional. Muitas vezes ela não está acontecendo muito por causa desse negócio. Eu vivo muito assim, a coisa, eu fico curtindo muito o antes e o depois, entendeu? E eu acho isso importante, eu não consigo sair muito disso. Eu acho que as pessoas que estão se dando melhor profissionalmente e tal, que estão tendo mais vazão ao trabalho, são pessoas que conseguem ter esse senso mais objetivo, e isso infere em a pessoa entrar na correria. Tá? Particularmente, eu já falei, eu acho isso daí, tudo o que você está fazendo, uma coisa muito legal. Eu vou confessar que, obviamente, que no começo eu fiquei meio desconfiado, justamente porque é um problema que eu enfrento comigo. Como eu dou muito valor a essa parte humana e sei que não tem dado muito certo, eu falei, não vai rolar, deixa eu ver, o Kleber ele tem tanta história que... E eu realmente eu fui induzido, até pelos fracassos da minha vida, aí, de algumas coisas que... Eu fui induzido a não colocar muito, inclusive até aqui... particularmente até na coisa eu não sabia nem que era tão instrumental assim. Aí vem um lado meio pessoal que eu também, até na minha trajetória musical aí,
com todas essas questões aí, eu acabei me distanciando um pouco dessa coisa plenamente instrumental. Eu já nem... Não é uma música que eu escuto muito mais. Entendeu? É engraçado isso. Também eu acho que é bom frisar isso na questão do músico profissional, porque tem uma etapa que o músico quer consumir, tem aquela avidez por informação e tal, tudo ele. Agora, música instrumental, particularmente, eu não sou um cara que estou ouvindo tanto ela, né? Já passou um pouco a minha, nem seja brasileira, seja jazz, a não ser música erudita e tal, tudo. Mas eu tenho me envolvido muito com a questão de canção, de cantores e cantoras. Eu tenho adorado mais isso. Aí veio o meu interesse também até de começar a cantar, muito por causa do Johnny Alf, que eu comecei a ver um universo novo e o respeito que tinha ali, tal, tudo, mudou um pouco a minha forma de interagir, instrumento, voz e música e composição, entendeu? Saiu daquela coisa plenamente... então, particularmente, eu vi assim... essa coisa do projeto calcado numa coisa instrumental, meio um pouco fora da coisa que eu estou fazendo ultimamente. Então eu encaro a coisa mais importante é isso que eu falei, a coisa da sua iniciativa e de você poder manifestar. Aí agora a coisa pessoal, olha a câmera aqui, a coisa pessoal, a coisa para você, bicho. Primeiro, parabéns total mesmo, que é uma coisa que, cara, é um negócio muito, muito importante isso que você está fazendo, porque agora eu vi que o negócio aconteceu mesmo, e isso é um negócio que, assim, humano, pode acontecer um monte de coisa na sua vida, pode acontecer na nossa, mas você realizou um negócio, cara. E eu sei o que é isso, né? Porque eu já senti o retorno de você estar num palco e você sentiu o esforço daquilo que você fez e sentiu um sonho realizado. Certo? Vários exemplos, várias pessoas. Já senti isso com o Zé, estando tocando com ele, com o Pepa. Senti com o Johnny, foi uma pessoa recentemente assim, de ter vazão para exatamente aquilo que eu valorizo, que eu tocava, que eu depositei tanta energia. Você conseguir fazer aquilo, ser valorizado, ser reconhecido, você sentir aquilo que você está fazendo com propriedade, entendeu? Isso você hoje conseguiu para mim, né? Porque eu estou aqui hoje. E, cara, eu só tenho que, independente se é instrumental, se não é, se é um festival de música, se é só músico campineiro, se é só brother e tal, isso é uma realização e a coisa que eu mais admiro é isso, cara. A gente que consegue fazer um negócio pro bem e pra coisa funcionar. Então, parabéns. Na verdade, era você que tinha que dar essa entrevista aqui. Isso é importante frisar, porque se todo mundo der um pouco de valor para isso e der uma prestar atenção em o que cerca e tentar fazer daquilo rolar de uma forma legal, eu acredito que o mundo pode ser melhor, entendeu? Seja com música, seja com qualquer outras coisas. Eu acho que a impessoalidade atroz que é muito nefasta, né? Lógico, a gente pode filosofar aqui e falar que é uma questão de sobrevivência, que o mundo é a natureza, blá, blá, mas a gente tem o poder de pensar com a cabeça, ter um racionamento, e tem um lado também ponderar com o coração, fora a questão só meramente sobrevivência. E eu acho que, cara, o mais bonito disso tudo, e eu acho que a veia principal no cara que escolhe uma arte para fazer, a arte como meio de vida, é concatenar essas duas coisas. Então eu acho que se a gente conseguir pegar essa fórmula, essa intenção, esse acontecimento, essa realização, e passar para frente essa mensagem, eu me sinto realizado, me sinto um cara privilegiado de estar participando disso, e agradeço muito ao Zé, ao Pepa, a todo mundo, todos os caras aqui que apareceram e que foram importantes para mim, fora essa coisa de ficar um falando o que um foi, o que não foi, mas é colocar isso para frente, entendeu? Colocar isso a serviço de uma coisa bacana.